Então vamos lá, o que eu preciso ter aí de controle no meu adulto para trabalhar ali na aula, o que eu preciso trabalhar no meu adulto na aula para que ele realmente tenha um desenvolvimento bom com as pontas. A primeira coisa que eu vou precisar trabalhar nessa aula, na primeira aula de ponta, antes da primeira aula, vamos lá, são as orientações. Não esqueça disso, professor. Primeira coisa que eu vou ter que fazer, realmente orientar meu aluno de que ele precisa fazer os curativos. E eu vou ensinar como são esses curativos. Vou ensinar ele a costurar a sapatilha. Sim, costurar a fita, o elástico por dentro, por fora, aí você que vai decidir. Vou ensinar quais são os cuidados que ele deve ter para prevenir lesão. Sim, você como professor de balé, né, aplicando técnica de ponta, você vai ter que saber aí quais são as lesões para você evitar que seu aluno tenha, né? Prevenção de lesões. Sim, vou passar essas orientações, tá? Se você quiser, a gente pode falar sobre isso aqui, tá bom? Eu sei que é um tema um pouquinho mais difícil para vocês aí. A gente pode falar sobre o que a gente deve fazer para prevenir lesões quando a gente começa a ter o uso da sapatilha de ponta. Acho que é um tema interessante, tá? Se você quiser, coloca aí, #lesões, para eu saber que você quer esse assunto, ok? Beleza. Então, primeira coisa que eu vou fazer, foi lá, indiquei, né? O professor também é o responsável ali por indicar a sapatilha ou a loja onde ele consegue fazer uma consultoria, tipo de uma consultoria para realmente identificar qual a melhor sapatilha para o pé dele, tá? Existe esse tipo de serviço hoje em dia, olha que tudo, tá? Então, a gente consegue, como professor, indicar qual é a sapatilha que você acredita que seja melhor para ele ou indicar algum lugar que ele tenha essa assistência para decidir a sapatilha, tá? Veio com a sapatilha, você vai passar as orientações de como deve ser costurada a sapatilha, quais os curativos, o que deve fazer para prevenir as lesões. Beleza? Vamos lá agora começar a iniciar as nossas aulas, sim? Iniciação mesmo nas pontinhas dos pés. O que essa bailarina adulta vai precisar trabalhar para dominar o uso da sapatilha de pontas e não se sentir uma bailarina frustrada? Sim? O que é que essa minha bailarina adulta vai precisar trabalhar com essas pontinhas? A primeira coisa é os pés. Essa é a primeira coisa que eu preciso trabalhar. Eu não posso colocar uma bailarina na ponta e na primeira aula já querer que ela faça um piqué arabesque. Por quê? O piqué arabesque tem um pé no chão e o outro pé está em cima. Sim, eu só tenho uma base de apoio. No começo, eu vou trabalhar sempre com duas bases de apoio. Ou seja, os dois pés no chão. Depois eu vou passando para uma base. Tudo bem? Então, cuidado com isso. E aí, qual é o grande foco? A primeira coisa que eu preciso ter em mente é que eu preciso trabalhar os pés dessa bailarina. O que eu tenho que trabalhar nesses pés da bailarina? Pés. Eu preciso trabalhar força. Preciso trabalhar a flexibilidade desses pés. E preciso trabalhar a modelagem da sapatilha. Então, vamos lá, o que acontece? E ainda tem mais uma coisa aqui. A consciência corporal para as pontas. Bom, a primeira coisa, modelagem da sapatilha. Minha bailarina foi lá, comprou a sapatilha, fez o curativo, não sei o que, chegou. Exceto a Gainer, né, que praticamente já vem moldada, né? Todas as outras precisam de um cuidado ali, né, as sapatilhas. Então, a gente precisa entender que antes da minha bailarina sair fazendo qualquer coisa, ela precisa modelar essa sapatilha no pé dela. Então, mesmo a Gainer, assim, ela precisa perceber como essa sapatilha, sabe, criar uma relação entre o pé e a sapatilha.
que é o que muitas pessoas às vezes chamam de quebrar a sapatilha. E aí eu preciso tomar cuidado com esse termo, tá? Porque às vezes a gente vai querer ajudar o aluno e a gente acaba correndo o risco de piorar as coisas. Então, assim, busque sempre modelar, pense sempre nesse processo de modelagem. A sapatilha precisa entrar num formato ali no meu pé que ela se modele com o meu pé. Se você tiver uma experiência muito grande, você consegue fazer isso, essa modelagem na mão com a bailarina. A sapatilha tá lá, a bailarina tá lá com o pé dentro da sapatilha e você na mão você consegue fazer essa modelagem. Mas se você não tiver experiência, você vai acabar fazendo aquele processo de quebrar a sapatilha e acabar danificando muitas vezes a sapatilha e deixando a bailarina tendo que fazer muito mais força para subir do que se a sapatilha realmente tivesse sido modelada. Sim? No próprio pé. Beleza. Como é que eu posso criar exercícios para isso? Eu posso criar exercícios para isso, eu devo criar exercícios para isso. Então, por exemplo, o meu primeiro exercício numa aula de iniciação ali em pontas é a bailarina fazer a pontinha do pé, né? E aí ela fazer o plié, jogando o colo de pé para frente, porque aí ela consegue fazer bastante esse formato aqui da curvatura do pé, do plantar ali, para forçar a sapatilha, tá? Então, se você quiser, você coloca #prática e eu monto um dia uma aula prática sobre essa primeira aula de ponta da bailarina, que você deveria dar, que eu aconselho que você dê, que eu dou, tá? Mas existem exercícios que a gente pode fazer para fazer essa modelagem. Existem exercícios que a gente pode dar para a bailarina de frente para a barra para trabalhar a flexibilidade do tornozelo. Um dos exercícios, é o plié na ponta, tá? E aí, cuidado, porque tem muitas bailarinas que trabalham o plié na ponta de forma errada, né? Então toma cuidado com isso. Um plié bem trabalhado, ele promove ali o alongamento do tornozelo. Tô falando na ponta, tá bom? Olha lá. Força, né? Trabalhar a força dos pés. Eu preciso, essa bailarina, primeiro, ela precisa entender a consciência corporal de subir nas pontas. Então, para eu subir nas pontas, não é do calcanhar, né? Pé inteiro no chão, ponta. Não. Eu estou pé inteiro no chão, eu vou passar por um processo de meia ponta baixa, meia ponta alta, dedos ativados para chegar na ponta. Isso é subir na ponta, tá? E ela precisa entender esses processos, perceber as forças que ela tem que fazer para isso acontecer e, principalmente, perceber o novo eixo que ela vai ter que trabalhar na hora que ela passa da meia ponta para a ponta. Sim, o nosso eixo acaba mudando e ela precisa perceber isso. E aí, a partir dessas percepções, é que eu vou trabalhar realmente força com a minha bailarina. Então, é a partir, olha que loucura, que loucura. Depois que eu dei exercícios para modelar a sapatilha dela, que eu dei exercícios ali para ajudar na flexibilidade de tornozelo, e esses exercícios também ajudam na modelagem, tá? Depois que eu trabalhei com ela ali a consciência do subir, aí é que eu vou começar a trabalhar elevês, relevês, sim? Se eu começo a trabalhar primeiro a força, ela vai dar o sangue para subir, toda torta, toda compensando, sem entender patavina de nada do que está acontecendo, sem modelar a própria sapatilha. E aí a gente olha lá na frente e fala, ai, tadinha, ela é talentosa, mas ela não tem jeito com a sapatilha de ponta. Não tem jeito porque a gente fez tudo errado. Sim? Então, cuidado, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso trabalhar ali, comece pela modelagem, se preocupe no ajuste da sapatilha com o pé da menina. Depois que eu percebi o ajuste, eu vou trabalhar mais flexibilidade. Por quê? Eu só indiquei ponta para ela porque eu sabia que ela tinha flexibilidade de tornozelo e sabia que ela tinha força. Sim? Na meia ponta tava tudo ok. Ela sustentava lá o balancezinho em cupê, tava tudo ok. Agora, na hora que foi pra ponta, as coisas mudam um pouquinho. Aí eu vou trabalhar mais flexibilidade. Depois de tudo isso é que eu vou trabalhar a força. Show?